Estamos chegando ao fim ou de repente estamos chegando no começo, né? De entendimento de tudo isso. Então, quando nós trabalhamos até então a equanimidade, já de repente ficou claro para nós que o trabalho não é para que deixemos de sentir, não é? Não é que a equanimidade traga essa percepção, esse entendimento de que uma pessoa equânime não se irrita, de que uma pessoa equânime não carrega consigo mágoas, ressentimentos, rancores, de que uma pessoa equânime às vezes não exploda ou imploda. Então, um processo, né, de entendimento e de evolução nesse entendimento todo que nós estamos trabalhando aqui, é que não se trata da emoção, né? A emoção, ela existe, seja ela classificada como agradável ou desagradável, né? Como a mente julga tudo, né? Ela existe e nós vamos apenas perceber o quão equânimes estamos pela forma como nós acolhemos essas emoções, pela forma como nós nos portamos, nos comportamos e nos apresentamos diante dessa emoção, seja ela qual for, né? Então, se de alguma forma, né, a leitura nossa ainda passe por esse julgamento, por esta mente, né, não treinada, que ainda julga tudo, critica tudo e coloca tudo em polos, né? Positivo ou negativo, bom ou mal, certo ou errado. Então, esse é o ponto que precisa ser compreendido, né? Porque não há nenhuma dessas percepções nos revela a verdade do que chega. E dependendo de onde estejamos, no nosso momento no caminho, nós vamos perceber e entender, né, decifrar esse processo todo de um jeito. E é isso que nós queremos que fique aqui, não é? O quão eu já caminho, né, na prontidão para esta equanimidade, para que eu consiga equilibrar o que quer que chegue. Então, nós somos humanos, nós não vamos parar de sentir, nós não vamos parar de nos emocionar de alguma forma, né? E quem dita este certo e esse errado é nosso superego e quem quer que seja fora de nós. E se é fora de nós, nós precisamos observar, entender e compreender qual é o nível ainda de preocupação ou de projeção que eu jogo para fora ou para o outro, dando a este outro o poder, né, de fazer com que eu me sinta julgado, comparado, rejeitado, negado, porque nós damos esse poder para o outro e não nos esqueçamos disso. Então, dentro da equanimidade, eu percebo sim as minhas fragilidades, eu percebo sim os meus pontos ainda, entre aspas, fracos, né? Eu percebo sim o que eu ainda preciso crescer, melhorar, evoluir. Eu ainda percebo sim, né, que caminho eu quero trilhar nessa minha jornada, né, dentro de cada passo que eu dou, como nós trabalhamos dentro do sofrimento, né, usufruindo, né, dentro desse entendimento da assertividade, da equanimidade, colocando em prática, né, uma intenção correta, sábia, um pensamento correto, sábio, né? Uma fala correta, sábia, uma visão das coisas correta, sábia, não é? Esforço correto, sábio, um modo de vida, não é? Correto, sábio, uma concentração também correta e sábia, e a plena atenção correta, sábia, né? E esse correta não é sentido de estar contrastando o errado, é que nós saibamos de fato discernir
né, entre o oposto dessas coisas, desses degraus do caminho, para que nós estejamos realmente nele, não é? Então, é possível ficar fora do sofrimento? É. Mas imaginem que toda e qualquer ação nossa, evoluindo, né, nesse entendimento equânime, se dê passando por todos esses passos que eu falei agora. Quisera que tudo que fôssemos, né, esboçar, deixar sair de nós, no nosso comportamento, na nossa intenção de pensamento, de sentimento, de fala, a forma como nós vivemos, né, a ética que nós carregamos na nossa vida, quisera que fosse de fato trilhado assim esse caminho como um todo, não é? Para isso que existe o caminho. Então, cada um de nós aqui, desses 8 degraus que nós falamos aqui, dessas 8 etapas que formam, né, essa perspectiva toda, talvez cada um de nós esteja nesse momento desenvolvendo um lado desse caminho, né? Eu fiz um trabalho com um monge, né, um monge Piadamo, um monge alemão, que ele veio aqui para Brasília, né, dar alguns retiros para nós aqui no passado. E eu fiquei 1 ano dentro de um programa que ele trabalha chamado Flow. Então eu fiz esse trabalho com ele de 1 ano. E foi 1 ano inteiro que eu me lembro, trabalhando a fala correta, né, e a fala sábia. E o quão eu enxerguei, né, que esse aspecto do meu caminho gerava nas pessoas ao meu redor muito sofrimento, e em mim também. Então, tomar essa consciência e me trabalhar nessa fala correta, nessa fala sábia, de encontrar o momento certo de falar, de encontrar o tom certo de falar, de encontrar a forma certa de falar para alguém como eu, que vim de um lar, não é? Completamente irado, completamente tóxico, né? Completamente tirano, onde as pessoas gritavam, berravam, xingavam, né? Então, para mim, foi assim, foi estupendo caminhar por esse caminho por 1 ano. Foi uma bênção, né? Então, eu pude atravessar, de fato, essa fala, não é? E pude trabalhar mais a fala amorosa, a fala gentil, a fala, né? Essa fala consciente. Então, é só um exemplo para vocês entenderem como, às vezes, nós ficamos perdidos, achando que já temos isso, que já temos aquilo, já alcançamos ali, já chegamos acolá. Nos imputamos, né, um peso, uma pressa. E tem a questão toda, como nós já falamos aqui, a equanimidade precisa de prontidão. Então, não adianta nós imputarmos aqui em nós essa exigência, esse dever. Urge que sejamos equânimes, urge que aprendamos isso, que evoluamos ali, que cheguemos ali. Mas o caminho não funciona assim, não é? Como já falamos, é o dancing with life. Vamos dançando nesse ritmo da consciência, da presença, não é? E a presença, abordando esse termo, né, da presença, muita gente confunde muito, há uma delusão muito grande acerca da presença. Muitos de nós achamos que estar presente com quem quer que seja, que em algum momento precise de nós, ou evoque a nossa fala, nosso entendimento. A pessoa questiona muito: o que você acha? O que você acha? Essa é a pior pergunta que nós podemos fazer para outra pessoa. E é a pior resposta que vamos dar se, de fato, formos falar o que achamos, né? Primeiro que o verbo achar é um verbo muito perdido, né? Achar. Não tem sentido concreto, né? Não é sólido. Não é algo que eu pense, que eu sinta, que eu entenda, que eu defenda. É algo que eu acho. Perdido, né? Preso em quê? Que sentido você traz para esse achar? Da onde você traz o achar? O achar por si só já é duvidoso. Então não importa o que o outro acha. E não importa o que eu acho.
Se achar fosse só do encontrar, estava ótimo, né? Mas não é nesse sentido que eu estou falando, né? É nesse sentido mesmo de evocar uma ideia, um pensamento, um julgamento, uma sugestão, não é? Um conselho, que piorou ainda. Então, nesse trabalho, nós não trabalhamos de forma alguma, sendo redundante, com o conselho, porque o conselho se dá sempre de onde se está. Então, o conselho só serve para quem dá o conselho, porque dá a experiência dele. Para quem recebe, como é que você vai me dar um conselho se a sua experiência, temporariamente, né, em termos de linha de tempo, não é diferente do meu tempo, da minha linha de tempo, da minha experiência? É muito fácil uma pessoa, né, que cresceu num lar amoroso, equilibrado, ajustado, né, pais ali, todo mundo lindo, maravilhoso, chegar para mim, que vim dessa realidade louca, tirana, absurda, de abuso e de tudo, e falar, dar um conselho para mim. Aí eu olho e falo, joia, então siga o seu conselho. Então nós não trabalhamos com esse nível de entendimento. Então conselho não se dá. E a presença não é nada disso. Se alguém se coloca na nossa presença, né, precisando de fato da nossa presença, a nossa presença dar-se-á de uma outra forma, né? Presença, estar presente, então, não é aqui querer solucionar o problema do outro, querer de alguma forma encontrar a saída pelo outro, querer de alguma forma apressar o outro. Presença é sustentar. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que vocês muitas vezes fazem em suas terapias, com os profissionais com quem vocês trabalham. É o que vocês fazem, o que fazemos normalmente quando sentamos para meditar. Não é? É o sustentar. Não é? É a presença de simplesmente estar ali e sustentar o choro do outro. E sustentar a raiva do outro. E sustentar a tristeza do outro. E sustentar a alegria do outro. Sustentar o sucesso do outro. Sustentar o fracasso do outro. E como é que eu queira aqui, né? Sustentar de repente tudo isso no outro, se eu não faço a minha própria sustentação, não é? Então nós, quando estamos por deveras fragilizados, muitas vezes não conseguimos estar ali, não é? Para estar nessa presença com o outro. Falava eu para o grupo da manhã, como eu trabalho muito com energia, né? Tenho muita dela, então todo retiro é sempre muito intenso para mim, porque eu sustento a energia toda, né? De vocês todos. Cada um de vocês aqui chega aqui desde sexta-feira com uma energia. Então vocês trazem uma energia e a energia de cada um de nós aqui, não é, forma uma energia maior, não é? E essa energia maior pulula, vai, né, como se fosse, quem já foi no templo da boa vontade, né, como se fosse uma pirâmide assim, né, que vai subindo, é uma energia. Acho lindo esse lugar porque nos remete muito a isso, né, algo que se eleva. Então é esse sustentar que eu falo, né? Não digo nada, ninguém sabe de nada, ninguém nem se percebe que é o meu olhar, que estou percebendo que um está mais triste, que o outro já está chorando, que o outro está rindo, que o outro está pesado, que o outro está leve, mas eu estou ali, sustentando, né? É muito essa ancoragem que não é, a equanimidade diante, né, das pessoas que nós cheguemos por acaso a estar diante delas, né? Então, quando alguém vier, amigo, quem quer que seja, me ajude, me dê um conselho, o que você acha? Com muita generosidade, você vai e responde, né? O que é que você já consegue ver, já consegue enxergar, já consegue perceber, né? É o que você acha. Estou aqui apenas para lhe ancorar, né? Então, a nossa cultura não trabalha muito assim, né? Nossa cultura exige essa, né, da base nossa aqui, esse conselheiro, né? Tem alguém, ele tem até uma função, conselheiro. Às vezes na igreja tem um conselheiro, né? Ali, lá. Não estou julgando quem é quem, mas, como eu já disse, nós temos que olhar primeiro para a nossa sustentação, para depois querermos sustentar,
não é? Quem quer que seja. E ter uma resiliência dentro disso, né? Uma consciência, uma paciência, né? Estar presente no desespero do outro. Não há, por isso que a fala correta ela é tão importante. Eu não posso sequestrar, não é, a fala do outro. Eu não posso acelerar a fala do outro. Eu tenho que respeitar esse espaço ali sagrado que o outro tem quando está com a fala, não é? Então, aprender a estar ali, presente, não é? Com o que quer que seja dito, para que depois, no meu momento, eu profira o que quer que eu queira, não é? Proferir, e o outro então também devolve. Percebe? Essa dialogação nesse contexto do ir e vir com equilíbrio, a equanimidade, não é? Permeia esse lugar. Então, uma pessoa que tem uma escuta ativa, amorosa, compassiva e bondosa, já tem essa equanimidade treinada em si, não é? Uma pessoa sábia. E o que é ser sábio? Mas o que é essa sabedoria, né? Sábio não é para nós, é uma coisa muito distante. Não, é muito simples o saber, não é? O saber é quando eu sei que sei. Quando tem algo já em mim, não é? Inserido dentro, sistemicamente, vamos dizer, de uma forma tal que eu já atue por este saber, que eu já faça por esse saber, que eu já fale por este saber, que eu já, não é? Pense, sinta. Então é tudo muito, muito enraizado, é um crescimento. Foi como foi dito hoje na nossa fala da manhã, né, no nosso grupo lindo que foi, né? É como uma plantinha que você cresce ali, planta ali, e ela vai tomar um formato, né? Como é que eu vou olhar para este formato? Eu não posso controlar isso, né? Não posso dominar isso. Então tudo isso é muito espontâneo. Não adianta forçar a sabedoria, querer mostrar-se sábio, não é? Então, ter sabedoria não é ler 1.500 livros e chegar, né, com 1.500 livros, você poder ler 1.000, falar 1.000. É como eu digo, eu sempre digo para todo mundo, o meu trabalho, o meu falar é do que eu vivi, do que eu vivo, não é? Se eu não assimilei ainda os aprendizados de tanta coisa que eu já fiz nessa vida, não é? Eu não tenho condições de falar ainda. Eu não posso falar, né, simplesmente da boca para fora. Esse é o saber. Quando você, de fato... mas eu não aprendi nada, né? Marcos falou de trabalharmos essa diferença, né? Então, tudo nos chega pelos 5 sentidos e passa pela consciência. Tomamos consciência. O que é aprendizado, o que é intelectual, não é? O que é esse manejo do memorização, essas coisas todas aí, vão para o pré-consciente, que é aquele negócio do computador onde fica tudo guardado lá dentro, né? É isso aí mesmo, é porque nem computador eu tenho, graças a Deus, seu amém, eu vivo só disso aqui, né? Então, eu não gosto nada dessas coisas, sou uma jurássica. E estou muito bem assim, não quero esse saber. Obrigada. Então, dentro desse lugar aqui, está tudo quanto é informação. Você aperta o Enter, é igual o Google nesse negócio, né? Você aperta, é assim o nosso pré-consciente. Então, quando nós, de fato, aprendemos um conteúdo, vejam bem a diferença, um conteúdo sistemático, né? Mental, como nós fizemos na escola, na faculdade, né, no curso, na pós-graduação, no doutorado, no mestrado, essas intelectualidades todas vão serem armazenadas no lugar. Quando há algo nesse lugar que passa pela emoção, as emoções passam direto por todo esse processo e vão para o subconsciente ou para o inconsciente, que é outro depósito. Ficam tudo lá dentro. E é nesse inconsciente também que todos esses processos entram, tornando-se sabedoria. Então, a sabedoria, muitas vezes, ela está ali, inconsciente. Você não sabe que virou sabedoria. Você vai saber na hora que você conseguir experienciar. E ao experienciar e tomar consciência daquilo, aquilo começa, não é, a fazer sentido para você. Aí você começa a atuar por aquilo. Quando nós vamos aprender a dirigir, provinha, sinal esse, sinal aquele, né? Não pode isso, não pode aquilo, tanto é que depois nós desobedecemos tudo, mas está tudo ali. No livrinho, a gente faz a provinha, o pré-consciente faz a provinha, passou na provinha, aulinha de
de carro, né? Que hoje nem tem mais, é diferente. Aulinha, 10 aulinhas, 15, 20, 30, 100. Agora vamos para a prática. Os avaliadores aqui, e a gente lá, morrendo de medo, cheio de emoção, dirigindo, para ver se consegue trazer, para ver se sabe dirigir, né? Então, esse é um ponto. Eu sei dirigir, toma carteira. A partir dali, você começa esse saber dirigir a fazer isso muitas vezes de forma automática, né? Muitas vezes você não percebe. Muita gente chegou aqui, nem viu o percurso. Veio num piloto automático, né, dentro desse processo. Então, quando eu sei que sei, acontece mais ou menos isso. Pula de mim, não é? O que é sabido. Então, a sabedoria vem disso. É esse exercício, por isso que nós estamos aqui, né? Eu sei meditar? Sabe? Porque você senta a bunda em algum lugar e você fica meditando, né? Então, que nós conseguimos expressar, né, de forma genuína já, de nós, não é? É o que nós vamos chamar, né, de sabedoria, né? Os sábios que têm essa condição são essas pessoas que vão passando, né, para frente, o que quer que já tenham assimilado, entendido e aprendido nesse lugar, né, para a vida. Então é muito difícil nós pegarmos essa intenção nossa de nos colocarmos diante de alguém, né, desse lugar, para conduzir, né, aconselhar, rodar, né? Tanto é que nós somos pais, quem já somos mães, somos tudo, e todos nós atravessamos um monte de equívocos, né? Porque hoje em dia se materna e se paterna muito diferentemente, quilômetros-luz do meu tempo de maternagem, isso tem o quê? 30 anos, mais ou menos, né? De diferença já. Da minha mãe, da minha avó, então, nem se conta, né? São quilômetros-luz de distância. Então, é muito diferente. Não é que é melhor, nem é que é pior. É diferente. Cada geração vai imputando, né? A minha neta pega o meu celular, computador, sei lá o quê, ela faz coisas que eu falo, como é que você fez isso, pelo amor de Deus? E o detalhe, quem sabe mexer com computador e informática, esses negócios aqui, não tem paciência para ensinar a gente que é jurássica, né? A gente pede, por gentileza, você poderia fazer devagar para eu aprender? Não, só um minutinho. Quando eu vi, está tudo ali. Eu falei, tá bom, mas como faz? Ninguém quer me ensinar, ninguém tem paciência, ninguém tem resiliência, sabe assim? Então você fica à mercê. Vou mandar para alguma amiga, alguém que possa ter paciência para me ajudar a entender, né? Dando um exemplo básico. Mas é assim, né? Estou te culpando não, tá, Delícia? Por mais que não aprende. A gente tenha escutado sobre equanimidade, esse exercício só vai se dar fora daqui. Então não adianta nada vocês virem aqui, ficarem esse tempo inteiro ouvindo essas informações e aí na semana que vem retornarem aos mesmos padrões, né? Mas tem que ter paciência. Sim. Né? Com o tempo. Mas ao mesmo tempo é importante se esforçar também. É o esforço principalmente para inserir a prática na rotina, né? Ter momentos de pausa, de autocuidado durante o dia. Não se deixar levar pela boa e velha desculpa de hoje eu não tenho tempo, o dia está muito cheio. Né? E saber que é importante eu parar, me observar, o que eu estou sentindo hoje, né? Na hora do almoço, como foi a minha manhã, enquanto eu estou comendo, respirar, fazer um retrospecto. Será que tem alguma emoção guardada aqui? À noite, antes de dormir também, perceber como foi o dia, como eu estou me sentindo. Se tiver alguma emoção difícil, eu envio bondade amorosa para mim mesmo. Então a equanimidade também se dá na prática. Não é só uma ideia mental, né? Fui lá no retiro, entendi qual é a etimologia da palavra, quais são os inimigos, os aliados. Mas se eu não tiver momentos na minha rotina para me lembrar da equanimidade, naturalmente daqui a uma semana, um mês, eu estarei como se o retiro nunca tivesse acontecido. Então por isso que é importante notar que o que nós começamos a trabalhar aqui deve se desdobrar na vida real, para que deixe de ser apenas informação e se torne conhecimento, e com o tempo se torne uma sabedoria. E aí quando vocês já tiverem mais prática, quando a raiva estiver vindo, vocês já vão ver, olha lá, a minha mente está caminhando para a raiva. Né? Quando o medo já estiver vindo,
eu já começo a notar no corpo, eu já reconheço, é o medo. O mesmo com a culpa. Então nós começamos a notar as emoções antes mesmo delas virem, porque nós já compreendemos o padrão mental que leva àquela emoção. Então é importante notar que esse desenvolvimento da informação que se torna conhecimento e passa para a sabedoria, cabe a nós, né? E para isso nós devemos usar também a tecnologia. Então eu sempre falo para os meus alunos, né? Coloque um alarme, né, de 5 em 5 horas, me observar. Aí eu paro só por 30 segundos, 1 minuto e observo como eu estou, como está o corpo. Então a gente pode usar o alarme do celular para isso e também para fazer pausas, né? Colocar um alarme na hora do almoço, pausa de 5 minutos. Aí eu me obrigo a parar, independente do que eu estiver fazendo, mesmo que de olhos abertos. Eu posso estar ali na mesa de trabalho e parar por 1 minuto, 2, respirar. Então isso é importante. Obrigada, querido. Então vejam, continuando, né, de onde eu estava, dentro dessa perspectiva da sabedoria, né, dentro do que nós vamos aprendendo e vamos experienciando e vamos tornando prática, né, é muito importante entender que o problema, então, o nosso inimigo não é a emoção, não é também a ignorância por si só, porque muitas vezes nós, entre aspas, estamos diante, né, de algo que realmente venha ajudar-nos a chegarmos naquela congruência e muitas vezes pela prontidão ainda não estamos, abertos nem prontos para isso. Então são despertares que vão acontecendo momento e a momento, e quando nós menos nos vemos já estamos ali, dentro daquela nova perspectiva, então isso aqui agora eu aprendi, isso aqui agora eu já entendi, isso aqui agora eu já sei que sei, então eu sei que sei escutar, sei que sei fazer isso, sei que sei, não é só aqui, não, isso aí eu já sei, já vi no outro, isso aí eu já sei, sabe? É o que eu gosto de perguntar para a galera, sabe mesmo? Sabe de que lugar? Porque se é daqui, repetição. Se é lá de dentro, mudança. Então, para que nós mudemos qualquer padrão, para que nós mudemos qualquer contexto, nós precisamos alcançar, esse entendimento um pouco mais profundo acerca do saber que sei,